Fala aí, eu sou o Lucas. Eu sou o Bruno. E o TTLcast de hoje é sobre Não Olhe Para Cima, filme da Netflix. E Bruno, hoje a gente tem um convidado, né, cara? O nome dele é Lucas, o nome da irmã dele é o mesmo nome da minha irmã, o nome da mãe dele é o mesmo nome da minha mãe, nasceu no mesmo dia que eu, torce pro mesmo time que eu. Caralho. E não sou eu. É o Lucas César. Fala galera, tudo bem? Sou o Lucas, Lucas César, né? Diferente dele, graças a Deus. Mas me chamam de Ian, né? Por causa de diferenciar uma nós história, dois, né? é É uma longa É o história. Instagram dele, Ian César. Ian César. Ian César. E, cara, a gente ia falar sobre Não Olhe Para Cima, mas a gente ia falar sobre o quê? Unipalavra. Com certeza, né? Como não? Isso aí. Então, o Unipalavra é uma plataforma, para quem não sabe aí, é uma plataforma onde você pode encontrar cursos sobre teologia, né, gente? É um curso de teologia pro público em geral, né, cara? É. O mais acessível possível, né? Sim. Aqui da nossa igreja, PIB de Campo Grande, Rio de Janeiro. É uma iniciativa nossa que você pode entrar no site, vai estar na descrição, correto? Sim. Unipalavra.com.br. Acesse o site, se inscreva e aproveite, né? Já tem o primeiro curso, né? Já tem o primeiro e já vai entrar em vigor o de Cristologia também. Exatamente. Até esse vídeo vai sair agora essa semana, né? Então, por enquanto tem acho que só o de liderança, mas... Formação de líderes de Pequeno grupo. Isso, mas acho que vai entrar já o de Cristologia também e vários outros cursos também dessa grade, como que fala? Curricular. Não curricular, mas sistemática. Isso aí. Sistemática, né? Cristologia, martirologia e por aí vai. Ah, sim. Falando sobre o filme agora, Exatamente. esse filme que tá no top 10 aí do Netflix, né? Né? Ficou tá um tempão no top 1. Mundial? Não, brasileiro, né? Por Brasileiro. enquanto, eu não sei mundial. Na Netflix lá, como a gente tá no Brasil, aparece brasileiro. Mas é bravo, né? Só pelos atores eu acho que o filme já ganha essa... É uma coleção de atores, assim, todos eles premiados. São... Absurdo. Até a famosa cantora, né? A Ariana Grande aparece no filme. Como um outro nome, né? Kylie, né? E ela é cantora também, né? Também, né? Kylie, sei lá qual é o nome dela. Não tem nada a ver, né? Tanto que eu não sabia que era ela, só na segunda vez que eu assisti o filme. Pô, tá de brincadeira, Bruno. Mas Tu assistiu o filme vendado? Não, porque a primeira vez eu assisti, tipo, da metade pro final, sacou? tá. Aí Ela aparece eu no só vi o início. showzinho dela, aí eu fiquei, pô, essa cantora é essa, Parece. velho? E ela aparece melhor no início mesmo. Tá certo. E ela não aparece como ela, entendeu? Quando eles apresentam é outro nome, eu, pô. outra pessoa. Parece com outras É. pessoas também. Um rosto comum. É muito comum, ela tem uma voz comum, um rosto é. muito comum, claro que a voz dela, né? Dublado ali é bem comum mesmo. Melisma, Você viu dublado ou legendado? Eu acho que meus pais viram dublado. Dublado é bem normal. É, dublado, eu lembro, porque o dublador do Leonardo DiCaprio é inconfundível. inconfundível. Né? Ele é muito bom, né? É bravo demais. Mas enfim, então a gente tem Leonardo DiCaprio, a gente tem Jennifer Lawrence, a gente tem aquele outro cara lá que eu esqueci o nome. Tem O gordinho que faz filme de comédia, né? o gordinho Jonah. Faz- Jonah Hill. Jonah Hill. A mulher que faz a presidente também, como é que é o nome dela? É a... Jesus de Nazaré, não vou lembrar. Acho que o nome dela Não vou lembrar. Nazaré. Não, esqueci, cara. Sou muito ruim com o nome. Mas eu sei quem é. Mas Enfim, é famosinha também. Vocês sabem quem é, Ela né? é a menina que faz também a apresentadora, é bem famosa, ela fez a Senhor dos Anéis, pô. Ela era aquela... Ah, verdade. A bruxa lá do... Caraca, eu não tinha verdade. assimilado. Fui ela que fez Santos Anéis. Isso, ela é a bruxa chefe lá dos magos, Oh, meu Deus. Da orelha pontuda, como é que Elfo. é? Dos elfos. Caraca. Ela fez também a Hela no Thor, Ragnarok. É mesmo! Só que ela pintou Caraca, cabelo de eu não preto tava no Thor. reconhecendo da onde que eu Isso é uma coisa conhecia. interessante da equipe desse filme, né? Porque são atores que eles desaparecem pro personagem aparecer, né? Tipo, o Leonardo DiCaprio, cara, ele é o Leonardo DiCaprio, você vê, mas ele se torna uma pessoa totalmente diferente nesse filme, um cara totalmente tímido. Ele é muito No bom. cara que início não ele tá consegue- reprimido, né? Então, tipo, ele também, a postura dele, né, no início, Mais retraído, ele não né? consegue falar com a presidenta, ele não consegue... O primeiro e o fazer a segundo fala- ele tem uma crise de ansiedade no banheiro. Ele fica lá, né? Com a dor aqui do lado. Aí, você está aqui, ele fica repetindo. Então ele... E o jeito que ele fala com o presidente também, né? Cheio de aspecto técnico. Tipo, ela fica, ele não "Caraca." consegue, tipo, falar uma coisa assim, tipo, a gente vai morrer. Não, Mas é um
tipo nerdola, tá ligado? É o nerdola, tá lá, que entende cara. muito do assunto. É o cara que dá sub na live do Casé, né? Pô. É o cara que tá, tipo assim, ele sabe muito do assunto, então ele acha que todo mundo, pra ele explicar daquela uma coisa concreta, ele precisa falar daquele jeito, sabe? Ele não tá errado, mas pro leigo você precisa deixar isso muito mais claro, né? E ele desenvolve muito bem isso durante o filme, né? Depois ele chega e tem uma oratória, assim... Na própria meio a primeira Martin Luther entrevista, King, né? sabe? A entrevista que ele dá no canal lá, que é ridicularizado, até a menina fica maluca, né? Ele fala ali muito bem, então ele sai por cima, né? Ele sai como o cientista bonitão, gatão, né? Mas ó, já aviso, A gente não deu esse nome. antes da gente começar o vídeo, assim, que tem spoiler nesse vídeo aí. Então, Como se você todos não os assistiu, vídeos tem spoiler. assiste o filme e depois vem assistir aqui com a gente. Alerta de spoiler. A não ser que você não ligue pra spoiler. Se você não ligar, você pode assistir. Se você não se importa, a gente vai dar a sinopse do filme? Começa aí, Bruno. Então, basicamente a história do filme é o seguinte. Tá lá a garota tomando um chazinho, né, enquanto tá assistindo, isso no início do filme. Ela tá lá no observatório. Eu acho que ela, na verdade, tá no observatório porque ela tá meio que... Ela estuda supernovas. Isso, ela tá organizando... Como é que se fala? O argumento dela pro doutorado, se não me engano, um negócio assim. Ela tava se preparando pro doutorado. Aí nisso que ela tá lá no observatório, né? Ela de repente vê um corpo estranho, né? No espaço, vê uma coisa estranha. E ela fica tipo, caraca, eu descobri um cometa. Sim. Né? Ela chama todo mundo. Só que de início é uma notícia boa, né? Porque, pô, você descobriu um cometa sendo, né, um astrônomo. Acho que eu falei astrólogo. Astrólogo não. Um astrônomo, você descobrir um cometa é muito maneiro, né? Então ela pegou e falou pra todo mundo. O cara fala, pô, bora traçar a rota só pra saber pra onde ele vai. É tipo zoado, Aí, né? traçando a rota, em relação à Terra. Aí tá tipo, milhares. Aí daqui a pouco, 500. Aí, 20. Tem uma hora que aparece 0,0. Aí ele para assim, galera, vamos parar pra aqui, casa, você fica. Mas, fica você, né? Então, eles começam a pensar no peso que aquilo tem. Aí, enfim, anunciam para as organizações, para os negócios, e o cálculo de todo mundo bate do mesmo jeito. 6 meses e 12 dias, né? E aí, tipo, todo mundo das organizações, alguns tentam controlar, não é nada demais. E o meteoro ele é de 5 a 10 quilômetros, né? Por aí. Tipo, então... depois eles dizem que tipo, é do tamanho do Everest. É maior que o Everest. O Everest tem 9 quilômetros. É. Uma parada assim. O asteroide tinha 10 e alguma coisa. Então, tipo, o referencial é o maior monte do mundo, né? Exatamente. Então, aquilo atingir a Terra é uma coisa catastrófica, né? Porque geraria uma... Gerou. Então, né? Resumindo a coisa toda, eles vão falar com a presidente lá, né? E o pessoal lá. Só que ninguém acredita nisso. Ninguém, assim, até acredita, mas... Não dá moral. Eles não dão moral porque eles querem dinheiro, querem ganhar as eleições. Ela fala, eu tô na minha época de eleição. Eu vou ficar dando notícia ruim agora nas minhas eleições? Pessoal, óbvio que não, né? Vocês vieram na pior hora possível. Só que depois que vazam, acho que um nude dela lá, sei lá, ela Então, pega... ponto de virada, né? Ela pega e tipo, não, agora eu vou meio que fazer isso pra ganhar voto, né? Então ela faz as coisas pra ganhar voto, enfim, depois tem a questão do patrocinador dela, né, da campanha dela, Sim. que é o terceiro cara mais rico do mundo. Eu vi uma analogia muito engraçada que eles fazem, né? Que é como se esse cara, ele fosse... Bom, eu percebi isso, né? Eu vi também. Ele parece uma mistura de Steve Jobs com... Elon Musk, né? Elon Musk. Totalmente. Sabe? É um cara reprimido, mas que ele faz tudo pro marketing, né? Tanto que, cara, aquela cena com a criancinha me deixou até triste, né? Eu posso falar uma coisa? Ele, não. Aí ele continua, a criancinha fica assim, eu te amo, não sei o quê. Caraca, chega a ser chocante, sabe? E ele ali, você vê que ele toma conta da presidência dos Estados Unidos. Aí sabe o que eu tava lembrando? Quando ele chegou na Casa Branca. Que aquele general dá o biscoitinho. Ele cobra, né, cara? Aí depois ela descobre que era de graça. O filme inteiro falando, cara, não acredito que aquele cara me cobrou. Eu não tô acreditando até agora que ele cobrou. Por que ele fez isso? Ele é milionário. Pô, o cara é, sei lá, o comandante do exército. Mas é o nível de corrupção que o cara tem, né? Pra você ver, tipo, que ele... Né? Ele quer sair por cima sempre. Quer sair por cima sempre. Mano, dá até fazer uma analogia com o nosso país, né, cara? Como que, tipo, coisas que eram pra ser de graça,
não são, entendeu? E quando são, é um serviço horrível que dá pra gente. O famoso, a rua tá aqui. Aí o cara bota um cone aqui, um cone ali. Vem, galera, quem estacionar aqui... Literalmente fizeram na minha rua, de casa. R$2 de cada um. Cara, de graça Eu lembro uma vez que eu fui na praia, aí o cara... Tipo, meu pai estacionou, só que não tinha ninguém, né? Quando a gente tava indo embora, o cara chegou correndo, ele... Pô, cheguei antes... cheguei depois de vocês e quer falar, chegou mesmo. O pai tocou a marcha e foi embora, tá ligado? Porque o cara já ia cobrar alguma coisa. Cara, é sempre assim. Não, mas esse filme, ele mostra muito essa realidade, né? Ele mostra uma realidade de um governo dos Estados Unidos corrompido, por dois motivos. Corrompido pela própria presidente, que não se importa com o povo, né? Apenas está ali querendo fama e querendo poder. E corrompido por algo externo, né? Você vê que quem controla o país não é ela. É o patrocinador dela. É a Bash, né? Que é o nome da empresa. Que o cara fala assim, olha, a gente não vai ter mais você vai chegar nesse ponto, né? Eles enviaram os foguetes pra acabar com o cometa. Todo mundo feliz e do nada o foguete começa a dar a volta. Aí você fala, por que eles estão dando a volta? Porque o cara da Bash falou que consegue mandar lá os carinhas, os robôs dele... Pra extrair, extrair em vez de explodir, porque ele quer dinheiro. Sabe? Aí você vê, cara, quem mandou no presidente, o presidente não escolheu nada, sabe? Foi o patrocinador dela, o cara da Bash lá que fez o que quis. E no fim das contas, depois dele mandar voltar e fazer todo esse plano que não tem nenhum, tipo, verificação de 2 etapas, né, que eles falam, né, um negócio desse, tipo, não tem nada científico no plano deles, assim, né, é só um plano, assim, feito meio que pra ganhar dinheiro e sem verificação nenhuma. Eles pegam e mandam esses drones pro espaço e, enfim, não dá certo, né, o cometa continua na mesma rota, continua inteiro. E outro ponto interessante também, que é o do personagem do Leonardo DiCaprio, né? Esqueci o nome dele. Não vou lembrar. Vou falar Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Aí o que acontece? O personagem dele, ele também mostra que existe uma corrupçãozinha. Também, não só na presidenta, no negócio assim, mas que ele mesmo, tipo, abriu mão de fazer o que ele tinha que fazer de certo e, tipo, só ficar se conformando com as traições, com as coisas que ele tava fazendo. E aí ele usava até aquela desculpa de não, tem que agir assim, senão vou dar o ouvido e vão fazer do jeito deles e tudo mais. Tipo assim, como se estivesse carregando um fardo, né? Só que na verdade ele tava se aproveitando da situação, né? Que ele tem um caso com a mulher da televisão e tudo mais. Ele muda a situação inteira para que algo, de certa forma, favorecesse o ideal dele, né? Que é destruir o troço lá, destruir o cometa. Sendo que você vê que é uma visão olhando pro próprio umbigo, né? Porque ele não tá nem aí se a mulher dele vai se separar dele, ou então se ele vai conseguir salvar o planeta de certa forma, porque ele chega num ponto que ele tá ali, a gente não tem muita opção. A opção que tem é se juntar aos inimigos, tá ligado? E fazer com que dê tudo certo. Se não pode com ele, a gente ser eles. Outro detalhe que tu falou antes, né, foi que o roteiro foi feito antes da pandemia. Antes da pandemia. Seria muito, né, encaixadinho se ele fosse lançado também durante a pandemia, né? E você vê que porque, assim, a revolta, né, da própria mulher. Desculpa, cara. Não, tranquilo. A revolta da mulher, da Jennifer Lawrence, né? Que fez. Ela fica revoltada de início e ela continua com a revolta dela o filme inteiro. Ela não se abdica, ela não toma a fama pra ela, entendeu? Tanto que ela só se ferrou. E ela é jogada de canto o tempo todo. Ela é jogada de canto o tempo todo. Já o cientista bonitão, né? Ele ganha fama, poder, sabe? Ele tem essa coisa diferente que ele recebe da sociedade e ela não. Sendo que o cometa tem o nome dela, né? E aí você vê que a partir do que ela fala, as pessoas... A própria corrupção também, além dessa corrupção que você falou dele, do Leonardo DiCaprio, tem a corrupção da própria sociedade, né, cara? Que a sociedade, ela vai adquirindo aquelas coisas. Às vezes não foi a política que falou. A pessoa mesmo, ela foi esquematizando uma ideia totalmente diferente na cabeça dela. E aí, tanto que a frase "não olhe para cima", né? Não veio da presidente em si. As pessoas que começaram com esse movimento, e a presidente falou assim, isso adere pra mim. Sim, entendeu? Vou até ser um pouco polêmico, mas esse negócio me lembrou do... Lembra do George Floyd? O caso lá dos Estados Unidos, que o policial matou ele... Assim. Foi bem terrível. Aí tem um movimento, né?
vidas negras importam. Como é que é o nome em inglês mesmo? Black Lives Matter. Isso, Black Lives Matter. Aí o pessoal começou a falar todas as vidas importam. E É. lembrou muito essa situação também do... Tipo, surge uma frase, aí o outro extremo vem com outra frase, tá ligado? É você querer adaptar uma realidade que faz sentido naquele momento, mas não. Vamos mudar E, cara, pra assim, que seja adaptado. e a causa principal fica de lado, né? Porque acaba se tornando uma briga, quase que briga de torcida de futebol. E a causa principal, que era o cometa que tava caindo, o pessoal não tava nem aí, entendeu? O pessoal queria, tipo, não, o meu lado tá certo e o seu tá errado, entendeu? E a gente viu muito isso na pandemia também. Toma vacina ou não toma vacina, sabe? Mas a gente olha muito pra vacina porque, cara, eu posso vou ser um polêmico agora também, né? Eu olho pra essa realidade como assim, caramba, isso aqui é óbvio. Da mesma forma que o filme fala assim, cara, é só você olhar pra cima que você vai ver um troço brilhante vindo na sua direção, gigante, é só você olhar pra cima. E as pessoas têm a capacidade de ser, assim, ignorantes, né, com elas mesmas, com aquilo que elas podem ver, ao ponto de não querer olhar pra cima. Mas senão não vou olhar pra cima, e a própria presidente fala, eu vou ficar olhando, não vou olhar pra cima porque eles querem me olhar de cima. De cima pra baixo. Eles querem que eu veja a glória deles. Caraca, sabe? Cria uma filosofia em cima de uma coisa pra que eu sustente a minha ignorância. Sabe? De não querer ver a realidade que tá na minha frente. E o nosso não olhe pra cima contemporâneo a vacina não é 100% eficaz, né? Mas isso... Tu é médico, tu pode falar melhor do que eu que, tipo... não sou médico. Estuda medicina. Mas tu pode falar melhor do que eu que, tipo, as vacinas, grande parte não é 100%. Nenhuma delas vão ser 100%. Tanto que sai os dados lá, né? A gente tem. Só que aquilo ali, a gente realmente tem estudos, são feitos fases, igual o Bruno citou, né? Não teve a primeira fase, a segunda fase do cara lá, né? Mas nas vacinas tem as fases, então aquilo ali é comprovado que funciona. Entendeu? E da mesma forma que a gente vê isso, a vacina funciona, ou então um cometa vai vir me atingir, aquilo ali é uma realidade. Que a ciência, né? Isso é um ponto que eu queria tratar, né? A ciência, hoje em dia a gente vê que ela entrou num consenso, se entendeu. Várias pessoas concordaram que o cometa ia bater, várias pessoas concordaram que a vacina funciona, foram feitos vários estudos, mas ainda assim, existem cientistas que são comprados, né? Ou então eles são aliados a governos, a pessoas que diziam o contrário. A gente vê no filme isso quando o cara fala assim, mas ele tá mostrando o robô dele, e aí ele fala assim, esse robô aqui, ele funciona de tal forma, você pode explicar melhor? Aí ele dá o nome da mulher, né? Essa mulher aqui, ela ganhou o prêmio Nobel e estava explicando o projeto. Sendo que, tudo bem, ela era formada, ela tinha conhecimento no assunto, só que ela estava sendo paga por ele. Pois é. Sabe? Ela estava dizendo que lhe convinha. Tanto que deu errado o projeto. Sim. Não adiantou de nada. E hoje em dia, na realidade, a gente vê isso. Não só com a vacina, com diversos outros assuntos, a gente vê cientistas que têm aliados no governo, que são pagos por fora para dizer uma coisa que lhes convém. Um problema muito grande também é que essas pessoas poderosas, né? Elas não são tão afetadas pelas consequências do que elas fazem, né? Exatamente. No final mostra isso. É muito né? o que acontece no filme, né? Porque, por exemplo, por que será que o cara tá tão calminho durante, tipo, esse evento que pode matar todo mundo? Porque ele tem uma nave de Não pode ir para outro planeta. que ele pode ir para outro planeta. Ele pode muito bem tentar fazer isso, porque do mesmo jeito ele vai continuar com o dinheiro dele, com as coisas. Tu vê lá no final, até mesmo na cena final lá do filme, se você for olhar lá nas câmaras criogênicas lá das pessoas, aí tu vê lá, um é dono de uma empresa de óleo, o outro é dono de um banco. Tipo, cada pessoa lá é uma pessoa muito rica que foi para aquele lugar, né? E, enfim, é engraçado como as pessoas mais poderosas, né? Isso que o filme tá tentando passar, elas são as mais cegas em relação a um risco desse tamanho que o planeta pode correr. No caso, o Leonardo DiCaprio, quando ele comenta sobre esse filme, ele fala que esse filme é sobre esses problemas climáticos, né, da natureza e tal, em geral, que, por exemplo, um exemplo muito claro disso é os Estados Unidos lá, né, que a gente tem meio que um banco de gás carbônico que a gente pode usar. A emissão de carbono, né? Uhum. E aí os Estados Unidos compram a emissão de carbono de outros países para poder usar, né? Então, complicado. Como assim? Você compra um negócio que para você usar, entendeu? Tipo, sei lá, Chile, você não tá usando, me dá aí um pouquinho para poder usar mais gás carbônico.
Tipo, entendeu? Eles ganham dinheiro à custa do negócio. Outro debate, por exemplo, que eu tava vendo era sobre o Elon Musk, né? Até maneiro que entra no filme de novo. Essa questão. Tipo, o pessoal tava falando sobre caminhão movido a energia elétrica, né? Aí falando, cara, claro que não é benéfico, o cara ia gastar mais tempo recarregando o caminhão dele, mas, tipo, cara, o bem que isso ia fazer pra terra, né? De caminhões que podem ser movidos a energia elétrica, mesmo que você perca mais dinheiro, não é um sacrifício que você poderia fazer, tipo, e você perdeu eu acho isso uma hora. muito maneiro no Elon Musk, porque ele tem uma visão, querendo ou não, de tentar cuidar de fazer um futuro melhor. Sim. O cara não é nem, sei lá, da igreja, nem parece que não tem nenhuma fé, assim, nenhum credo muito declarado, mas o cara, tipo, tá trabalhando para fazer um mundo melhor. Sacou? E a gente vê pessoas muito poderosas, tipo o Bill Gates, que foi quem discordou dele, que falam, não, tipo, é ridículo você fazer um caminhão movido a energia elétrica. Pô, por que será, né? É porque é envolvido muita grana por trás. Cara, o que eu tenho certeza que o que a gente consegue ver hoje na política, nesses grandes empresários, é uma coisa ínfima, superficial. A gente vê em 1% dali do que realmente tá por trás da cortina, sabe? Tem muita coisa, muito contrato, muito dinheiro rodando por trás, muito assunto confidencial que a gente não tem ideia, de que a gente fala, poxa, é tão fácil, por que a gente não teve essa tecnologia antes? Por que a gente não pensou nisso antes? Cara, porque alguém não deixou, alguém não permitiu, tinha interesse por fora. Isso a gente vê, é muito mais aberto, né? Num regime socialista, né, comunista. A gente tinha antigamente, né, na União Soviética. Eu tô vendo a série do Chernobyl, né? Eu vou comentar aqui, só um adendo. A gente vê muitas coisas que, caramba, poderiam ter sido evitadas, poderiam ter sido mudadas para salvar várias vidas, salvar o planeta de certa forma, sendo que não acontece porque o governo falou assim, não, isso aqui a gente não pode falar, isso aqui a gente não pode mudar pelo bem da União Soviética. E a gente fala, pô, isso aí só acontece na União Soviética, né? Comunista safado. Não, cara. A gente vê isso, o governo dos Estados Unidos, a gente vê o governo brasileiro com diversas coisas que deveriam ser expostas a público, e a gente vê milhões de anos depois, tá ligado? Sim. E a gente vê, poxa, caramba, isso aqui se tivesse sido alertado há 10, 15 anos atrás, não teria acontecido isso. E o governo não mostra, não só o governo, né? Empresários não mostram, muita gente só nega coisas em impostos e tudo, que reprime aquele conteúdo que deveria ser passado para outras pessoas, para ajudar outras pessoas que não fazem apenas por interesse. Sim, e a gente vê a ganância da sociedade de poder, né? Não só dinheiro, e assim, fica, caraca, isso aí é o que causa um meteoro de bater na Terra. Deixa eu falar rapidinho. Eu tive um professor, que até ainda nesse assunto, que ele tinha uma alegoria muito interessante, né? Que é a alegoria da cura do câncer. Sim, Ele dizia, cara, já existe a cura por câncer, não que já exista, mas é uma alegoria, né? Ele falava, cara, já existe a cura do câncer, só que para a indústria farmacêutica é mais viável continuar mantendo as pessoas pagando o tratamento do que pagar a cura de uma vez só, entendeu? E assim, como o Lucas falou, obviamente, como falei, é uma alegoria, mas no mundo tem muito disso, você às vezes tem uma solução mais rápida, mas talvez para a indústria em si, é muito mais interessante o cara pagar um tratamento ou uma coisa para a vida inteira do que pagar de uma vez só, entendeu? Até por exemplo, o carro elétrico. Pô, ter um carro elétrico aqui no Brasil é uma perda. Porque assim, você não tem postos de gasolina Exatamente. que abasteçam, né, o carro. Então assim, tu vai ter que fazer uma viagem curta para a casa de alguém, para abastecer lá, para continuar a viagem para outro lugar, entendeu? Não é viável para quem planeja aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ter um carro elétrico. E aí, isso por quê? Porque obviamente o pessoal que gosta de vender gasolina, de vender gás e tal, essas coisas, não vai abrir mão disso para botar um postinho de energia elétrica lá no posto de gasolina deles, entendeu? Não vai fazer isso, porque eles vão perder dinheiro, entendeu? Então, existe todo um jogo aí de, como você falou, né? Poderia muito bem ter a cura, né? O postinho lá é um negócio simples que não vai fazer nem muita diferença pro comércio deles, porque as pessoas vão continuar comprando. Mas eles preferem não botar isso. Outra coisa também que eu pensei muito maneira, cara, é a alegoria que isso é também pro evangelismo, esse filme. Porque assim, é muito normal das pessoas que não entendem muito bem do que a gente faz como cristão, né, de evangelizar e tal, as pessoas acham que a gente está sendo orgulhoso, né, de chegar e falar para as pessoas, pô,
cara, tipo, você vai pro inferno se você não confiar em Jesus. Não porque a gente te odeia, mas porque você tá em pecado, como todos pecaram e estão separados da glória de Deus, né? Então, a alegoria que esse filme é muito grande, porque assim, todo mundo vai taxar a gente de maluco. Sim. Por chegar para as pessoas e falar, cara, olha só, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós somos pecadores, que a gente está em condenação, não porque a gente, sei lá, porque Deus só tem raiva da gente, pronto, mas porque a gente fez por merecer para ir para o inferno, porque a gente quebrou a lei dele, porque ele, como um justo juiz, não pode permanecer diante de pecadores, né? Ele é santo. Então, tipo, a gente prega o evangelho para a salvação das pessoas. A salvação das pessoas é essa, a gente evitar que as pessoas elas morram sem essa salvação de Cristo. Porque a partir do momento que o cometa atingir, cara, que você morrer ou que Jesus voltar, não tem volta para esse negócio. Não adianta você falar, não, depois que o cometa atingir a Terra, não, foi mal, eu queria muito ter me protegido, ter olhado para cima, entendeu? Ter ajudado o movimento. Tipo, não adianta mais, você agora não tem como olhar para cima, você já tá morto, entendeu? E então é muito importante as pessoas entenderem que o motivo dos cristãos pregarem o evangelho, o motivo do evangelismo é para a salvação de todo aquele que crê. Não é por um orgulho próprio nosso, não é porque a gente se acha melhor do que os outros, é porque a gente entende que a gente está na mesma situação que eles, que a gente é pecador, que a gente é miserável, que a gente era desgraçado, mas porque Cristo nos alcançou. E a gente quer alcançar as pessoas também. Éramos inimigos de Deus, né, mano? Exatamente. A gente tem a verdade ali, né, que Cristo nos proporcionou, que a gente leu, a gente foi revelado através da Bíblia, né, através da natureza, a gente entendeu que aquilo ali é o certo, é a verdade. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente quer passar isso adiante, só que como a própria Bíblia falou, e você também disse, a gente vai enxergado como maluco. Né? As pessoas olham para aquilo e falam, cara, isso aí é doideira. Eu não vou querer olhar para essa realidade, né? Por dois motivos. Da mesma forma que o filme mostra, cara, eu não quero olhar para cima porque para me esconder do que realmente pode acontecer, né? Que é a morte, que é a gente morrer ali. A Bíblia também mostra isso pra gente, porque muitas pessoas não querem ler a Bíblia e se aprofundar no que Cristo fala para não reconhecer quem elas são de verdade. Sim. Cara, reconhecer que você vai morrer, né, cara? Reconhecer... Cometa, tipo, é o motivo do início da mulher, não, isso não é verdade, deixa quieto, tipo, não é verdade. Tipo, é muito mais fácil você deixar todo mundo acreditando que tá tudo bem, que não tem nenhum cometa vindo pra Terra, do que você chegar e falar pra todo mundo que eles vão morrer e que a gente precisa fazer algo sobre isso. E essa é a mensagem, uma parte da mensagem do Evangelho, né? Se você não se arrepender, você vai morrer. Exatamente. Você vai pro inferno, porque o salário do pecado é a morte. Exatamente. Não tem outra solução. Precisa ter uma confiança em Jesus. Sim. Jesus ele é como se fosse essa nave, de certa forma, do final, que tira as pessoas da condenação, né? Se você não está em Cristo, você não está salvo. Se você está em Cristo, você passou da morte para a vida. Eu ia falar que Jesus era o foguete, mas não é, né? Porque ele é a nave, porque realmente a morte, ela acontecerá. O juízo acontecerá. Serão novos céus e nova terra. Né? Vocês estavam falando dessa questão da loucura, que são tratados como loucos, ele é muito de Paulo, né? Que Paulo fala que o evangelho para aqueles que não creem é loucura. Exato. E também lembro muito de Cristo em João 6, que ele tem ali aproximadamente 70 discípulos, né? E quando ele fala sobre a ressurreição, o pessoal fica meio, tipo, atônito, entende? Começa a tratar aquilo como loucura, e até que tem a icônica frase de é muito dura essa palavra, e o pessoal se desvia e vai embora, né? Eu lembrei muito disso na hora do filme também. Essa questão do... Cara, o evangelho, pra quem não conhece a Cristo, é a loucura. Sim. Entende? Como é que você vai chegar pra uma pessoa e falar que o mundo vai acabar com uma colisão de um cometa? Da mesma maneira, como é que você vai chegar pra uma pessoa que a visão dela nunca fez nada de errado e falar que ela vai pro inferno? Entende? Ela pensa, pô, mas sei lá, eu não faço nada. E talvez ela nem faça mesmo, entendeu? Mas é porque ela não consegue entender que não é por obras. Talvez até por culpa de um evangelho deturpado que chegou a ela, Sim. de que a obra iria salvá-la, entende? Mas não é assim. O homem longe de Deus é como se fosse um peixe fora do mar. Ele pode até sobreviver por alguns instantes, mas não vai durar por muito tempo, entende? Sim. Então quando a gente prega o evangelho, é como se fosse uma tentativa de jogar o peixe de volta ao mar, de volta a Deus. Porque o sacrifício de Cristo é somente para isso. Para trazer o homem de volta a Deus, entende? O homem que não é... Cristo é o caminho, né? Exatamente, o homem que não se desviou de Deus, que é como um peixe que sai da água, e Cristo vem como esse bom pescador que joga o peixe de volta na água, de volta a Deus, entende?
É interessante essa ideia de que as pessoas elas têm uma noção, claro, por um evangelho deturpado que muitas vezes chegou a ela, mas elas também têm esse próprio egoísmo, né, de olhar pra si e falar assim, eu sou o bom, sabe? Exatamente. Porque a pessoa nasceu e ela vive os 80 anos da vida dela, vamos dizer que ela chega aos 80 anos, ela nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada que agredisse outras pessoas. Então, ela reconhece aquilo ali como se fosse o ideal de vida, sabe? E a gente, no Palavra da Vida, a gente tem uma aula de evangelismo em que a primeira coisa que a gente é falada pra gente é, cara, pergunta pra essa pessoa os 10 mandamentos, se ela cumpriu. Os 10. Não precisa ser a lei inteira de Moisés. A lei inteira que são mais de 600. Né? Não precisa ser. Os 10. Ah, beleza, ela nunca matou, nunca adulterou, né? Mas ela honrou pai e mãe em todos os momentos da vida dela? Aí a pessoa, você já mentiu? Ah, já menti. Então, assim, em algum momento ela vai ter falhado. E quando ela reconhece isso, cara, eu tenho experiência própria. Eu já conversei com pessoas que quando ela reconhece que ela errou em pequenas coisas que a Bíblia diz que não deve ser cometido, ela entra numa crise, ela fica assim, bom, mas não, calma aí. Mas ela começa a ficar nervosa, fica, não, mas eu sou certo, eu pequei, mas faz muito tempo. Ah, você já mentiu? Ah, mas aquela coisa que eu falei semana passada, e começa, não, aí começa a se complicar. Então, a pessoa entra no desespero e ela, igual, essa palavra é muito dura. Ela esquece, ela fala, não, isso aqui eu não quero olhar pra cima. Ela prefere abaixar a cabeça e fingir que tá tudo bem do que entender que a realidade dela, cara, é loucura, mas é você olhar pra Cristo e se render a Ele e falar assim, me perdoa. As pessoas, elas preferem morrer, sabe, ao reconhecer que elas são pecadoras. Isso pra mim é muito chocante, porque é a minha realidade. Muitas vezes da minha vida eu prefiro me submeter ao pecado, me entrar numa coisa que eu sei que desagrada a Deus, do que fazer uma coisa simples, que é ajoelhar aos pés do Pai e falar, me perdoa, porque eu tenho um orgulho muito grande dentro de mim. E sobre a lei, Paulo também fala sobre isso, né? Que a letra mata. Não no sentido de a lei ser má, muito pelo contrário, a lei é boa porque a lei vem de Deus. Sim, mas mata porque é impossível ao homem cumpri-la, né? Por isso que Cristo veio, porque Ele cumpriu em nosso lugar a lei de Deus. No momento que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, é como se o nosso pecado fosse transferido a Ele e fosse consumado nele. Ele se torna a nossa justiça e Ele toma o nosso pecado. Exatamente, entendeu? Ou sobre si todas as nossas... O nosso pecado é transferido a Ele, entende? E eu tô falando isso, eu lembrei disso. E a gente também não pode cair agora no outro extremo, que é da galera do... Ah, cara, eu sou pecador mesmo, entendeu? Fica meio que... Romano eu sou 6, né? salvo, entende? Ah, então vamos pecar demais para que a graça superabunde? Aí ele fala de maneira nenhuma. Não, pô. Vocês foram salvos pela graça para se tornarem escravos do pecado novamente. E na época de Paulo tinha esses movimentos, né, cara? Inclusive, tem uma série na Netflix sobre a Revolução Russa, né? Do czarismo e tudo mais. Tinha uma vertente, entre aspas, cristã, que seguia essa ideologia, né? No sentido de, eu tenho que fazer algo pra merecer a graça, mais ou menos assim, né? Então eu tenho que pecar pra graça chegar até mim, essa visão deturpada. E era, absurdo os cultos deles. Você já é pecador, você não precisa pecar mais. Exatamente. Você já nasceu você assim, precisa cara. da graça, E, enfim, voltando ao filme, né, eu acho então que a gente chega nesse ponto, né, tem até um detalhe engraçado do filme, não sei se vocês perceberam, né? Da presidente, né? Porque ela chega e pergunta, mas e aí, como é que eu vou morrer? Ela chega e pergunta de bobeira, né? Você vai ser comida por um boterac, sei lá. É um animal esquisito lá. Aí, mas a gente não sabe o que significa isso. Engraçado que a tecnologia dele funcionou pra prever como ela morreria, mas não funcionou pra salvar a humanidade, né? E é um paradoxo de Bootstrap, né? Porque é ele que dá o nome do bicho lá na frente, que ele fala, você deve ser um... Literalmente, então o nome dele deve ser... deve ser um negócio desse. É um paradoxo, né? Porque quem é que deu? De onde veio esse nome? De olhar não sabe, A entendeu? máquina deu. A máquina inventou o nome do negócio, né? Mas, cara, muito engraçado esse detalhe. Cara, uma coisa que a gente não pode esquecer no filme, que são as pequenas coisas também que são apresentadas, entende? Que pra mim foi o que mais tocou, foi a pequena coisa de você dar valor às pessoas que te amam de verdade, entende? Porque o personagem do Leonardo DiCaprio, ele larga a família dele e a esposa dele pra uma mulher que ele conheceu na televisão. Aí no final do filme,
que ele volta pra esposa dele perdoa ele e eles estão lá naquela ceia, né? A última ceia. Que a mulher dele fala que traiu ele também. Não, sim, mas não é essa questão. É que eles estão ali naquela última ceia, ele vira e fala... É a última frase dele no filme, que é: a gente sempre teve tudo. E tipo, ele só consegue reparar isso literalmente no último segundo de vida da Terra, entende? Pois é. E às vezes a gente deixa de dar valor a coisas simples, sei lá, às vezes é uma boa conversa com um amigo de infância que a gente larga de lado por uma ambição doentia, e a gente não consegue reparar que a gente sempre teve tudo. A gente fica nessa corrida de querer algo, sendo que às vezes é algo que a gente já tem. A gente falou sobre isso no Soul, que a gente busca um propósito, mas cara, talvez é um propósito inexistente. O maior propósito Cristo já nos deu, que é o retorno a Deus, entende? Então, mano, que a gente possa viver a vida, entendeu? Dar valor às pessoas que se importam conosco. Eu acho que essa mensagem pra mim foi até mais forte no filme, porque assim, a questão do negacionismo, todo esse tipo de coisa, a gente já vê no dia a dia, né? Com a vacina, então ficou muito mais aparente. Sim, um ponto maneiro sobre esse negacionismo aí é que a partir... Tem duas metades, né, do filme, basicamente. Antes, quando as pessoas não sabiam muito bem sobre o negócio, meio que ridicularizavam a garota lá e tudo, né? Fizeram meme com ela. E a partir de quando ele decide voltar com os mísseis e tal, naquele cara, e faz uma reunião, é engraçado, porque eu não sei se vocês perceberam esse detalhe, né? Quando tá lá na sala lá de reunião, e a presidente está falando lá, né, e tal, falando sobre as coisas, e aí ela vai chamar o cara, e o cara tá olhando pra um quadro, assim, tipo, atrás. Não sei se vocês perceberam isso. Não. Um quadro atrás da sala da reunião. Depois vocês olham, é o quadro sobre a Guerra de Secessão. Caraca, eu não reparei, velho. Então, tipo, você olha e ele tá olhando literalmente pro que vai acontecer pelo resto do filme, né? Que é uma divisão entre uma parte... O país dividido em dois, né? Praticamente, Sim. né? As pessoas divididas entre querer fazer algo... olhar pra cima, né? E não olhar pra cima. Entre, sei lá, direita e esquerda, né? Essa coisa E toda. tem ainda as pessoas que... vocês vão lembrar, eu acho, daquela cena que ela tá entrevistando um cara de um filme. Que também é sobre o fim do mundo. Ele chega e fala assim: as pessoas estão sempre olhando pra cima, não olhem pra cima, e esse bottom eu nunca tinha visto. Aí é uma seta pra cima e uma seta pra baixo. Aí ele fala: porque o mundo também está muito em guerra e eu não gosto dessa divisão. Então olhe pra cima e olhe para baixo. Ele fala mais ou menos assim, em outras palavras, né? Só que esse tipo de gente também não ajuda em nada. Porque É uma coisa meio boba, né? você mano, querer estar no meio da situação, eu não vou decidir nada. Cara, Ele queria ganhar a bilheteria dos dois lados, né? É isso que ele queria. E também é o famoso lavo minhas mãos de Pilatos, né, cara? Não é bem por aí, tá? É o Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. É isso aí. A gente... no Brasil, então, a gente vê muito disso ultimamente, essa questão do... a pessoa que é da extrema direita, a pessoa que é da extrema esquerda e a pessoa que lava as mãos, né? Centrão. É o famoso, não sou nem da esquerda nem da direita, sou do alto. Pô, por você ser do alto é mais um motivo pra você se pronunciar. Tá entendendo? Sou do alto. Sou do alto. Porque, cara, quando a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus, ela não tá falando no sentido da gente largar de mão a vida na terra. Não. Tá entendendo? Muito pelo contrário, o reino está por vir, mas o reino é hoje. E o reino é hoje através das pessoas do reino que estão aqui. Sim. Não que nós vamos mudar o mundo, entende? Até porque nós não vamos mudar o mundo. Quem muda o mundo é Jesus Cristo, através do seu sacrifício. Fernandinho discorda, tô brincando. Vamos mudar o mundo. Mas, cara, assim... Por isso que eu dei problema com essa letra. Não é que a gente vai mudar o mundo. É uma coisa meio pós-milenista, né? Mas enfim, não é que a gente vai mudar o mundo, mano, mas o cara que é cristão, por ser cristão, ele carrega o caráter de Cristo. E Cristo era uma pessoa justa. Cristo fazia diferença na sociedade. Essa é a questão, fazer a diferença onde você está. Não mudar o mundo, entende? Mas fazer a diferença. Como a gente falou no vídeo um vídeo que a gente gravou, que ainda vai pro ar. Mas Cristo, como um bom líder, ele servia as pessoas. Desculpa, Lucas. E nós, quanto cristãos, se nós somos de fato cristãos, ou seja, pequenos cristos, nós também servimos as pessoas. Nós fazemos a diferença quando demonstramos esse caráter de Cristo, entende? E não é essa questão de você se ausentar do discurso, você se ausentar das suas responsabilidades como cidadão, entende? Não, é questão de você ser cristão de fato, entende? E demonstrar no seu dia a dia, nas suas atitudes, o quão cristão você é, fazendo a diferença onde você está, entende? Maneiro. E também tem um trecho do filme
que mostra meio que um outro easter egg também, tipo, um outro negócio assim da intenção do autor. Que é o seguinte, toda vez que meio que aparece o cometa, não sei se é bem isso, né? Eu não parei pra avaliar, mas não sei se vocês perceberam, mas aparece aquelas imagens assim, tipo, de um lagarto, de coisas da vida, assim, do mundo, sabe? Tipo, rolando. E isso é engraçado, cara, porque eu percebo que... É tipo uma transição, né? O que eles meio que estão tentando falar é que, tipo, o cometa tá vindo e a vida tá rolando aqui, né? As coisas estão rolando na vida. Só que olha como é que é fútil a busca que essas pessoas estão tendo, né? Porque enquanto tem pessoa vivendo, né, tipo, normal, enquanto tem os animais rolando aí e o cometa tá vindo, tipo, a vida tá acontecendo, olha a escala, tipo, cósmica nesse sentido. De, tipo, a gente ser pequeno, preocupado com coisas fúteis, assim, tipo, aparecer bem na TV, né, e tal. A mulher lá, tipo, fazendo piada e tal com o cometa, o cara lá, né, essas coisas. Enquanto, tipo, tem literalmente um cometa vindo. Então, as pessoas, elas estão se preocupando com coisas fúteis, né? Coisas que lá em Eclesiastes a gente ouve que são chamadas, tipo, de vapor, né? Coisas que, tipo, são passageiras, que você tenta pegar e daqui a pouco, tipo, somem da sua mão, né? Dinheiro, por exemplo, é uma coisa que você ganha, mas talvez daqui a pouco você não tenha. Então, essas pessoas, elas estão buscando coisas, tipo, fúteis, enquanto, tipo, tem algo que é um evento, assim, quase eterno, né? Catastrófico. Nesse sentido. É um evento que vai mudar a história da humanidade para sempre. E essas pessoas estão se preocupando com coisas passageiras. É até maneiro, porque tem uma frase do Carl Sagan que meio que fala sobre... Que é inclusive um dos cientistas citados no filme, né? No início do filme. Ele fala, vamos fazer que nem o Carl Sagan, né? Vamos pegar desde do princípio do negócio. A frase do Carl Sagan é a seguinte. Ele fala assim, olhe novamente para esse ponto. É uma foto que foi tirada na Voyager, quando foi lançado ao espaço. Uma espaçonave, né? Que foi levado para tirar fotos, né? E aí, quando ele tá numa distância muito grande da Terra, você olha e tem um pontinho branco. E aquele pontinho branco é a Terra, né? E isso foi, tipo, um acontecimento histórico, né? A Voyager, hoje em dia, até hoje, ela envia, né, imagens para a Terra. E aí, tipo, ele fala isso, né? Tipo, olha para esse ponto. É a nossa casa, somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos que você já ouviu falar, cada ser humano que já existiu viveram suas vidas. O conjunto de nossa alegria e sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada jovem casal apaixonado, cada mãe e pai, filho esperançoso, inventor e explorador, cada professor de moral, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso em um raio de sol. Então, tipo, ele acho que por isso que tem esse peso tão grande, né? Ter citado o Carl Sagan nessa coisa toda. Porque qual é a escala cósmica, no fim das contas disso tudo, né? Nós somos pessoas, de milhares de pessoas que já passaram por aqui, de bilhões de pessoas que já passaram por aqui. E, assim, mesmo que sejam grandes, mesmo que sejam reis, como ele fala, mesmo que sejam supremos, superstars, no fim das contas eles vão passar num grão de poeira. E tudo isso é passageiro, né? É rével, é tipo vapor. Você pega e o momento passa. E eu acho que é isso que essas imagens tentam passar nesse filme, né? Tipo, porque enquanto as pessoas estão preocupadas com coisas pequenas, dinheiro, essas coisas assim, tipo, no fim das contas, cara, você até já sabe, né, o final do filme, quando você já assistiu. Eu tendo a experiência de assistir pela segunda vez, foi engraçado, né? Porque eu fiquei pensando, no início eu tava pensando, né, na primeira vez, caraca, será que eles vão conseguir? E na segunda vez eu já tava pensando, cara, que fútil. Tudo isso que eles estão se preocupando, porque, tipo, no fim das contas vai todo mundo morrer, né? Então, você percebe a escala cósmica do negócio, né? Como, diante da eternidade, qual é o peso do que nós temos feito agora, né? Em Colossenses, eu acho que tudo isso se resume, né? Uma frase que o Lucas falou no início, né? Que é tirar os olhos das coisas da terra, que são passageiras, que são coisas que... Focar nos altos. E focar em Cristo. Focar nas coisas do alto, né? Ele fala, tem os seus olhos direcionados para Jesus, né? Foque nas coisas do alto. Sim. E a gente, quando na Terra, a gente tem muita vontade de olhar para baixo, né? Não olhar para cima. Olhar sempre para as nossas necessidades, nossos problemas, nossas aflições e esquecer que a gente tem um Deus que é muito maior que isso tudo.
que é o alvo realmente que a gente deveria estar sempre focado e olhando, porque tudo se resume a Ele. Tudo foi criado por Ele, né? Para Ele, e a gente então tem que olhar para as coisas voltadas para os olhos nossos vidrados em Jesus, né? Que É a eternidade, né, cara? É a eternidade. Tem uma música do Stênio Márcios, naquele disco dele, Canções da Meia-Noite. Muito bom o disco. A última música, acho que é Para Sempre o nome da música, um negócio assim. Que ele tem uma frase muito interessante, né? Que o disco termina com essa música e com essa frase. Porque os céus vão de passar, e quando a última estrela de tão sozinha se apagar, quando ninguém mais se lembrar de como era a alvorada, só a palavra do Senhor é para sempre. Que é basicamente isso. Tipo, tudo passa, entende? Mas só a palavra de Deus, só as promessas de Deus é para sempre, dura para sempre. E é a isso que nós temos que nos apegar, entende? Esse é o mais importante. E o filme ele demonstra muito isso, como você bem falou, nessas transições de cenas e tudo mais. Porque, cara, tudo é passageiro, entende? Nada sobra, nada resta. Nada do que a gente corre pra pegar nas mãos. No filme do Paulo, ele fala sobre isso. Tudo escorre pelos nossos dedos, sabe? Na série do Loki também fala sobre isso. Quando eles pegam a Joia do Infinito e a Joia não tem mais poder nenhum naquela realidade. Ele começa a lembrar de quantas pessoas morreram por aquilo e não é nada. Não é absolutamente nada. E quantas vezes a gente também não corre e tem crise de ansiedade por conta de coisas que não vão durar para sempre, que vão durar por muito pouco tempo. Por mais que você viva 200 anos, o que é 200 anos pro planeta Terra que tem sei lá quantos anos, entende? O que é 200 anos para um Deus que é eterno, sabe? Para uma eternidade que nos aguarda. A gente só tem essa noção deturpada de tempo porque a gente vive no nosso jeito de pensar muito, né? A gente vive 100 anos, ou seja, nem isso, né? Mas, cara, se for pensar libélulas, moscas, tem ciclos de vida muito curtos. Sim. Na fase adulta, elas vivem um dia, 2 dias. Aí você fica assim, caraca, o bicho nasce, sabe? O ciclo de vida dela é minúsculo, o objetivo dela é só reproduzir. Tecnicamente a gente também, só que a gente vive muito mais que isso. E como ser humano, como carne, a gente fala assim, caraca, isso não tem por que a gente estar vivo então. Né? Se a gente for pensar que tudo é vapor, né? Igual tem um vídeo que você passou pra gente uma vez, né? Tudo é vapor, vai acabar, então não tem objetivo de vida, a gente não tem por que estar aqui. Se a gente é só reproduzir, só ter filhos e continuar... Cara, mas a gente esquece, né? Que a gente é passageiro, mas como você disse, a palavra de Deus é eterna. A gente tem que focar nas coisas do alto, olhar pra Cristo. Que aquilo ali nunca vai se acabar. Da mesma forma que a gente nasce, a gente já nasce sabendo que vai morrer, sabe? A primeira vez que a gente pega um bebê no colo, a gente fala que coisa linda, mas a gente sabe que um dia aquela vida vai se esvair. Aquele corpo vai entrar no caixão, sabe? Em algum momento. E no filme, mano, as pessoas se matam e matam outras pessoas por conta de riqueza, entende? Com o próprio cientista, né? Ele vai matar o mundo inteiro porque ele cismou que tinha riqueza no meteoro, sabe? E tipo, cara, o dinheiro só tem valor porque a gente deu valor, mas não tem valor nenhum, essa é a verdade, sabe? Pedra. E na verdade hoje em dia é um papel. Nem papel, cartão, só digital. É o Pix. Exatamente, é um número na sua conta, não é nada, sabe? E a gente se mata por isso, entende? E o mundo nos impôs que a gente deve se matar por isso, senão a gente vai morrer, se não matar por conta disso, entende? Sim. É muito bizarro, muito absurdo e não tem muito o que fazer, essa que é a verdade. Mas como eu falei, a gente não vai mudar o mundo. Não tem como a gente mudar o mundo, mas tem como a gente mudar a nossa realidade sendo cristão, entende? Sim. Com os olhos fitos em Jesus, a própria palavra de Deus nos revela isso, né? Que se a gente estiver com Cristo, e eu imagino, né? Se todo mundo, os governantes do mundo fossem realmente entregues a Jesus, a gente viveria outra realidade. Mesmo que eles fossem pecadores, continuassem, claro, pecadores, né? Ainda haveria uma outra realidade porque todos eles estariam com foco em Jesus. Exatamente. E não em suas riquezas, em seus poderes. Isso, claro, no mundo... Pós-milenista. Assim que a gente não tem ideia de como seria, mas é uma realidade muito diferente, né? Eu imagino. Porque os valores seriam outros, as vontades seriam outras, porque a vontade seria para agradar a Deus. Porque a gente dá um significado à nossa vida, não é apenas nascer, morrer, viver e morrer, né? A nossa vida é para agradar a Deus. Então isso tudo dá um outro significado, dá um outro motivo, uma outra
visão e realmente nos traz aquela esperança, né? Que é a esperança que realmente nos satisfaz. E como a gente falou no outro que vai sair, né? Nosso coração ele tem um lugar marcado para a eternidade. E essa eternidade só pode ser preenchida por Jesus Cristo. E enquanto a gente não suprir isso, não importa a esperança que a gente achar, se a esperança vai ser um foguete, vai ser dinheiro, vai ser herança, vai ser família, isso vai acabar, isso não vai ter, não vai nos suprir. Somente Jesus Cristo, né, que nos traz essa esperança, que é a esperança, né? E você, o que você acha disso? Se você discorda da gente, comenta aí. Se você concorda, comenta também. Exatamente. E se Compartilha com seus amigos. Se você discordar, cara, pode comentar. Você só vai ser banido do canal e seu comentário será denunciado. Mas... Não, melhor. Se você achar que a gente tá falando besteira, manda pros seus amigos e fala: caramba, olha como é que esse cara tá falando besteira. Aí pra eles verem a sua reação. Exatamente. Compartilha essa besteira. Exatamente. Tipo assim, olha só que horrível. Manda pra eles verem. É porque Exatamente. ficam até mais curiosos. E pede pra eles mandar pra outras pessoas também. Isso aí, tamo junto. Isso aí. Curte aí, compartilha, vai Se inscreve lá no palavra e tamo Link junto. aqui embaixo e segue no Instagram também, né? Instagram. E se inscreve no canal também, né, cara? Clica no sininho, pô, Bruno. Que YouTube é Eu você, acabei de cara. falar Não isso. se esqueça, inscreva-se. Valeu, galera.